Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Aproveita que você está em pé aí, abre a tua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler apenas um versículo, o verso 24, o verso 23, mas nós vamos discorrer sobre o capítulo 3 inteiro. Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler apenas o verso 23, mas nós vamos discorrer sobre o capítulo 3 inteiro. Deixe sua Bíblia aberta depois que a gente lê, e você vai conferindo aí, em nome de Jesus. Todos acharam? Colossenses, capítulo 3. Colossenses depois de Coríntios, Gálatas, Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, aí vem Colossenses. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Filipenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, verso 23. Todos acharam aí? Colossenses, capítulo 3, verso 23. Então diz assim. Colossenses 3, 23. Então diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Eu peço a ti que o Senhor venha falar conosco nesse breve tempo. Usa a minha vida, Deus, como instrumento do teu Espírito Santo. Fala poderosamente a cada alma, a cada coração aqui presente, essas pessoas que estão online, aquelas que acompanharão posteriormente, Deus, e que tu possas, ó Deus, nos dar o entendimento e compreensão da tua palavra. Que teu Espírito Santo, Senhor, nos direcione e que teu Espírito Santo nos dê poder e unção necessária para que a gente possa colocar em prática em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. E tudo aquilo que se levanta contra a tua palavra neste lugar, nesta casa, Senhor, eu repreendo agora, Deus, em nome de Jesus, toda ação do inimigo, Senhor, tentando roubar a boa semente, tudo dispersar de mente, eu repreendo, Deus, agora em nome do Senhor Jesus, para louvor da tua glória. Podemos aceitar. O título da mensagem nessa noite é Como para o Senhor. Como para o Senhor. Eu quero falar sobre direcionamento e obediência. Então preste atenção, irmãos. Paulo escreve à igreja de Colossenses, que era uma igreja na parte asiática do que é a Turquia hoje. Só para você entender, a Turquia ela tem uma peculiaridade. Parte da Turquia está na Europa, mas parte da Turquia está na Ásia. Inclusive, a capital da Turquia, que é... Oh, meu Deus. Estocolmo, não. Istambul. Aliás, inclusive, parte de Istambul, parte fica na Europa e parte fica na Ásia. Então, a tua Colossos era uma cidade que ficava na parte asiática da Turquia, sendo uma igreja que estava sendo bombardeada. Preste atenção nisso. Era uma igreja que estava sendo bombardeada por filosofias e correndo risco do desvio doutrinário. Então ele escreve essa carta para dar um direcionamento teológico para a vida prática em vários aspectos. Eu não vou falar hoje, mas essa igreja ela estava sendo inundada, invadida por uma doutrina chamada gnosticismo.
Depois, domingo que vem, provavelmente eu explico com mais calma o que é. Mas era uma filosofia, é uma vertente herética do cristianismo. Então, Paulo, com o cuidado que ele tinha pelas igrejas, ele escreve essa carta com esse propósito, sabendo desse risco que a igreja corria. Não à toa, ele orienta para que eles não sejam enredados por essas filosofias, ou trazendo para os nossos dias, preste atenção agora, trazendo para os nossos dias, é como se a igreja não fosse invadida, infestada, bombardeada e influenciada por ideologias, que é uma palavra que está muito em voga. Então, que tem um apelo de aceitação e modismo, né? Com a ideia de ciência e intelectualidade, mas desprezando a sã doutrina que é a palavra de Deus. Então, por exemplo, se você fala assim hoje, eu sou contra o aborto, você é intolerante, você é isso, aí você é taxado, você é nazista, você é bolsonarista, você é tudo isso que não presta. Então, quando você começa a perceber que a sociedade ela vai sendo moldada por essas ideologias, e isso vai forçando a igreja a tomar uma posição e uma compreensão, a gente precisa entender que a sã doutrina, que é a palavra de Deus, está acima dessas coisas. Então, nesse contexto, Paulo ensina a pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus, uma vez que morremos para o mundo e ressuscitamos em Cristo, sendo Ele nossa vida, o que nos faz entender que está acima de toda, presta atenção nisso, Cristo, o nosso Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus, está acima de toda e qualquer filosofia ou ideologia humana. Não importa que a sociedade diga o contrário, a gente fica com aquilo que a palavra de Deus diz. E olha o verso 1, o verso 4. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Então nós vamos compreender isso, irmãos, e guardar firmemente na nossa fé, na nossa compreensão humana, que a palavra de Deus, o nosso Cristo, a palavra de Deus está acima de toda e qualquer ideologia ou filosofia humana. É interessante que quando você vê Paulo pregando no Areópago, que era uma espécie de um lugar onde os filósofos gregos eles traziam as suas discussões filosóficas, Paulo ele vai pregar nesse lugar e ele estabelece Cristo acima das filosofias. E os camaradas não conseguem entender nada do que ele está falando, inclusive chamam de louco. Mas, enfim. Então, olhando para esse texto aqui, eu aprendo algumas coisas. Primeiro ponto, a consequência prática da comunhão com Cristo. Ora, porque o texto que nós lemos diz que nós estamos ligados em comunhão com Cristo, que morremos com Ele, vivemos com Ele. Verso 3, porque morresse a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, ou seja, há uma ligação. Então isso traz consequências desta comunhão com Cristo. Em primeiro lugar, matar nossa natureza terrena. A primeira consequência. Olha o que diz nos versos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja, nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo trabalhar em nós, agir em nós e controlar as nossas vidas. Por quê?
Porque quando o fruto do Espírito, ele é gerado em nós, automaticamente ele se coloca em contraposição a qualquer obra da carne. Então eu preciso permitir que o Espírito Santo, ele trabalhe no meu interior, gerando em mim o fruto do Espírito, para que eu consiga vencer essas coisas. Porque se você olhar lá no livro de Gálatas, capítulo 6, essas coisas fazem parte das obras da carne. Então, Paulo está dizendo assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Você não pode permitir, você não pode aceitar continuar vivendo com essa natureza. E essas coisas carnais, elas precisam ser vencidas. E como que eu venço, pastor? É dando liberdade ao Espírito Santo agir em mim e controlar a minha vida a tal ponto que ele gere, frutifique na minha vida o fruto do Espírito Santo. Tendo a compreensão que sobre essas coisas vem a ira de Deus. Isso é temor, irmão. Nós precisamos aprender a desenvolver temor por Deus. Eu fico vendo as pessoas olhando para o livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse não é um livro para gerar terror em nós, é um livro para gerar esperança. Por quê? Porque nós sabemos o que o nosso Cristo quer, o que o nosso Cristo fará, sabemos o que acontecerá com o mundo, mas nós temos a esperança de que nós seremos levados. Então, antes de as pessoas se preocuparem com aquilo que o anticristo irá fazer, ou a besta irá fazer, as pessoas deveriam perceber o que Deus irá fazer sobre a terra. E o texto está dizendo que a ira de Deus, ela vem, porque essas coisas, porque por estas coisas é que vem. Por que o mundo está como está? Amados, eu não tenho dúvidas que muitas das coisas que acontecem não mudam. É uma forma de Deus subjugar. É uma forma de Deus, muitas vezes, chamar a atenção do homem. É uma forma de Deus, muitas vezes, fazer com que o homem volte atrás. Então você começa a olhar para a sociedade, olha o que é a Europa hoje. A Europa, que já foi o berço do Evangelho, hoje as pessoas são ateus. Eu via aquele pastor Lamartine Pozella, ele comentando que se você chegar na Europa hoje e for falar de Deus para algum europeu, ele olha para a tua cara como se você fosse um ET. Tipo, o que você está falando? Deus existe. Então, nós precisamos compreender e matar essa nossa natureza carnal, terrena. Então eu preciso ter temor de Deus. Eu preciso conhecer Deus. É por isso que o texto lá, se eu não me engano, em Romanos ou Coríntios, não lembro bem, que diz assim: nós devemos considerar a misericórdia de Deus, mas também a severidade de Deus. Tanto é verdade que quando Davi, ele gera um censo, inclusive Joabe chega para ele e fala assim: para que você vai fazer um censo? E ele vai adiante, Satanás trabalha no coração de Davi, ele faz o censo, vem Deus e diz: escolhe o que você quer. Que eu te entregue na mão dos homens, que eu traga juízo sobre a nação, ou que eu fira você. E ele fala assim: não, eu não quero cair na mão do homem. O povo não tem culpa do que eu fiz, então que recaia sobre mim a sua ira. E ele paga um preço muito alto, porque naquela feita 70.000 pessoas morrem em função do toque da ira de Deus naquele lugar. Então nós precisamos considerar: se desobedecemos, somos o quê? Filhos da desobediência.
Eu vejo muito crente brincando hoje de ser crente. Eu vejo muito crente hoje dizendo que não tem nada a ver. Eu vejo muito crente hoje dizendo que não pega nada. Que a pega nada é irmã gêmea do nada a ver. E a questão não é o homem, a questão não é você, a questão é o próprio Deus. Então, quando eu sei da palavra, conheço a palavra, entendo a palavra e não a obedeço, automaticamente eu estou sendo filho da desobediência. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é matar a nossa natureza terrena. Segundo, a consequência prática da comunhão com Cristo é andar e viver como filho de Deus. Olha o que diz o verso 7 e 8. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Em outro tempo, ou seja, em outro momento da sua vida que não cabe mais hoje. Aquilo que você fazia não tem mais lugar para que você faça hoje, porque quando você fazia, você era filho da desobediência, porém hoje você é um filho de Deus. E você precisa viver como um filho de Deus. É mais ou menos como a gente conversava de manhã na escola bíblica, que os nossos filhos acabam reproduzindo na vida deles e no caráter deles, tanto aquilo que é de bom, como aquilo que é ruim de nós mesmos. Então, vivia neles, não, mas hoje nós vivíamos nelas, mas hoje nós vivemos em Cristo. É um outro Ronaldo, é um outro Marcos, não dá para ser como era antes, porque eu estou em Cristo, eu sou parte do corpo de Cristo. Então você imagina o corpo de Cristo desobedecendo a Deus? Você imagina o corpo de Cristo fazendo aquilo que não agrada a Deus? Então eu preciso entender quem eu sou e viver como filho de Deus. Largue de tudo isso. E olha o que o texto está falando. Tudo isso o quê? Ira. Não há mais lugar para o cristão ser irado. Irai-vos, mas não leve a cabo a sua ira, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Indignação. Essa indignação que muitas vezes você quer resolver tudo do teu jeito e não depender do Espírito Santo, como a nossa irmã falou no início do culto. Tem coisas que a gente quer pôr a mão, quer ir lá, quer fazer, quer falar, quer acontecer. Não! Leve a sua indignação ao Senhor. Ó, Senhor, eu não concordo, tá tudo para mim, tá tudo errado, mas faz o Senhor, porque se eu for fazer, vai dar ruim. Maldade. A gente acha que a gente não tem maldade, né? Eu e a Alessandra assistimos um episódio do Black Mirror, em que a série do que seria a Netflix para ela reproduziu tudo que ela fez durante o dia, tudo que ela disse das pessoas e tudo que ela pensou das pessoas durante aquele dia. E quando as pessoas viram o que ela estava falando, dizendo, pensando, as pessoas ficaram horrorizadas. Aí ela vira para as pessoas e diz: mas eu não sou uma pessoa má. E é interessante que um outro que a gente assistiu, a pessoa, ela sem querer, ela desperta um demônio, vamos dizer assim, e ela diz assim: mas eu não sou uma pessoa má. E ele olha para ela e fala assim: não. Porque ela tinha desejos interiores. Como está o nosso coração? O que nós temos pensado sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa sociedade? Maledicência. Ficar falando mal o tempo inteiro de tudo, de todos. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Eu esses dias assistia um pastor e ele falando que durante o período da vida dele, ele chegou a ter uma igreja, ele já não está mais lá, uma igreja de 45 mil membros, mas ele lembra que na época ele teve um culto que só tinha ele mais uma pessoa, e essa pessoa inclusive era a cunhada dele.
Ele ficou muito triste. E aí ele lembra que o seguinte, que o Espírito Santo falou assim: seja cheio da minha presença, seja cheio de Cristo. As pessoas têm que ver Cristo em nós, irmãos. A gente tem que procurar, lógico que não é sempre que a gente vai conseguir, porque tem momentos que a gente está com dificuldade, tem momentos que a gente está com dor, que a gente está enfermo, mas na medida do possível, a gente tem que sorrir. A gente tem que apresentar Cristo para as pessoas. Linguagem obscena. Ah, rapaz. Muitas vezes, irmãos, se você for na internet, tem muito meme, inclusive, e tem uns pastores que até deixam escapar umas obscenidades em cima do altar. Mas é um reflexo, talvez, daquilo que vive no dia a dia. Então, se a gente não começar a tomar cuidado com o nosso linguajar, a gente pode se trair em algum momento com aquilo que nós falamos e dizemos. Então, na boca do crente não tem que ter palavrão, não tem que ter maledicência, não tem que ter nada. Então, a gente precisa andar e viver como filho de Deus. Terceiro, sejamos transparentes em nossa convivência. É o que eu aprendo nesse texto. Olha o que diz o verso 9 ao 11. Presta atenção. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despojeis do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, do qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Sejamos transparentes. Não mintais uns para os outros. Quer ver uma mentira que a gente conta? Ô, irmão, só que não ora por mim, eu vou orar. Irmãos, 80% dessas orações a gente esquece. Outra mentira, conta comigo. Irmão, a gente não precisa dizer o que a gente não quer dizer. Mas a gente tem que dizer aquilo que a gente quer dizer. Percebe? A gente precisa ser honesto. A gente não precisa ficar com dedos um no outro. A gente não precisa ficar floreando situações. É óbvio que aqui eu não estou dizendo para a gente ser tratante, arrogante. Não, nós somos ser honestos, não mentais. Não precisa mentir. É que nem a Alessandra hoje colocou lá: quem quer arroz doce, que eu levo arroz doce? Eu falei: não, eu não gosto. Nossa, pastor, porque eu não gosto, não vou querer te agradar. Eu não gosto. Se eu for na casa de um irmão, o irmão chegar lá e tem um bucho, eu não vou deixar pôr no prato só para agradar. Irmão, desculpa, com todo carinho, ó, sei que você fez com todo amor e carinho, mas eu não gosto, não vou comer. E ninguém tem que se doer por isso. Nossa, o pastor veio aqui e desfez, eu fiz uma dobradinha, para você. Você está entendendo? Para você pode ser uma delícia, mas para mim é um horror. Só de sentir o cheiro já me dá ânsia. Então para que eu vou mentir? Não mintais uns para os outros. Uma vez que despistes do velho homem com o seu ser. Eu não sou mais, eu não preciso mais manter uma imagem. Não, eu estou em Cristo agora. E perceba, se revista do novo homem, que se refaz a imagem daquele que o criou. Hoje, eu tenho que refletir o que? A imagem de Jesus. Jesus, uma certa feita, um jovem chegou para ele: ô bom mestre. Ele falou assim: por que você me chama bom? Bom é Deus que tem o poder de te matar e vai mandar tua alma para o inferno. Irmãos, foi Jesus que disse isso. Jesus, quando chegou no templo e viu os cambistas vendendo os animais na entrada do templo, o que ele fez? Ele pegou o chicote: vocês estão fazendo, pensando que a casa do meu pai é covil de salteadores? Sai todo mundo daqui. Ele foi honesto, ele foi sincero.
Quando ele olhou para Pedro, e Pedro falou assim: olha, Pedro, Satanás te cirandou. E eu não deixei de te pegar porque você não teria poder para resistir. Porque no dia que você se converter, aí sim você vai ter condições de enfrentar. Jesus estava mentindo? Mas hoje a gente não pode falar nada. Hoje a gente não pode. E aí eu me deparo com situações, eu me deparo com coisas, eu vou tateando, eu vou falando. E aí a gente, irmãos, não unitais uns para os outros. Tem momento que a gente não está bem. Aí a gente quer parecer forte. Não estou bem. E aí, irmãos, foi uma coisa que eu fiquei muito incomodado, que eu até falei de manhã na aula. A gente não tem espaço no erro. Vou repetir. A gente não tem espaço no erro. E aí citava o pastor da banda Morada, e ele dizendo que houve uma época da banda, logo no início da banda, que eles confessavam os seus pecados uns para os outros. Hoje a gente tem medo. Hoje a gente tem vergonha. Primeiro, porque a gente não sabe como que o outro vai reagir. E segundo, que muitas vezes aquilo pode ser usado contra nós. E dependendo da igreja que você tiver, você vai ser colocado de lado em disciplina. E aí eu até citava um irmão que o pastor, mesmo ciente de que ele fumava, permaneceu ali na banda e toda semana ia lá orar com ele. E aí, quando ele foi dar testemunho, o que ele fez? Ele foi honesto. Ele falou assim: irmãos, eu não parei de fumar por causa de Jesus, não. Eu parei de fumar por causa desse homem aqui. Porque não era justo. O camarada estava pagando um preço por mim, correndo o risco de ser taxado pela igreja, e eu fumando, eu tomei vergonha na cara e parei de fumar. Mas aí é que é importante. Se hoje eu fizer isso com alguém na igreja, dependendo de quem for, não vocês aqui, mas dependendo de quem for, o pastor não tem nada a ver com a minha vida. Eu estou ajudando. Vocês estão entendendo? Não há distinção entre nós. O texto está dizendo que ninguém aqui é melhor que ninguém. Então precisa mentir. Vocês percebem? Não há bárbaro, não há cita, não há judeu, não há grego. Todos. Cristo é tudo em todos. Aliás, a palavra de Deus ensina que aquele que quer ser maior, ele tem que servir todos. Segundo ponto, uma vida transformada por Cristo. Primeiro, revestimos como santo e haja como tal. Em primeiro lugar, revestimos como santo e haja como tal. Olha o que diz o verso 12 e 13, diz assim: revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Presta atenção agora. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. A gente faz isso hoje? Pô. Como eleitos de Deus, desfrutando de tudo que Ele oferece. Porque veja só, olha o que Paulo está falando, está dizendo assim: revestimos, pois, como eleitos de Deus. O que é uma pessoa eleita? É uma pessoa escolhida. Você é um eleito de Deus. Deus te escolheu. Deus escolheu amar você. Por que de repente o seu amigo ou o seu parente não está no teu lugar aqui, não está em igreja nenhuma? Porque Deus te escolheu. E veja só, eleitos de Deus, santos, porque no momento que você aceitou Jesus, Cristo te santificou. E amados, você é um amado de Deus. Aceite isso. É como a nossa irmã falou no início do culto. Aceite, receba, viva essa realidade em sua vida. Você é um amado de Deus. Não importa o que as pessoas pensem, o que as pessoas digam, o que as pessoas te taxem.
nada vai arrancar, nada poderá nos separar do amor de Deus. É o que diz lá em Romanos 8. De ternos afetos de misericórdia. Deus teve uma misericórdia tão grande por nós, que ao invés de Ele liberar o juízo sobre a nossa vida, Ele foi tão afetivo, tão amável conosco, que Ele nos tomou em suas mãos e gerou em nós a sua graça, ao invés do seu juízo. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, porque todas essas coisas, inclusive a nossa irmã frisou bem a questão da humildade, porque o nosso Cristo é humilde, o nosso Cristo é manso, o nosso Cristo é longânimo. Olha a paciência que Ele tem conosco às vezes. Quantas vezes eu e você demos uma de revoltadinho na presença dEle? Não quero mais, não vou mais, não quero saber de Jesus, esse negócio de igreja, só dá trabalho. A gente tem esses momentos, e Deus, Ele faz o quê? Chuta a gente? Não. Ele fala, filho, filha, vem cá, calma, estou aqui. Mas o que Ele oferece deve ser oferecido ao nosso irmão. Porque aqui eu acho que, Paulo, interessante a colocação e a sequência que ele dá no texto. Porque agora, veja só, ele vai descrevendo a relação de Deus para conosco. Aí agora ele fala da nossa relação de um para com o outro. Porque veja só, suportai-vos uns aos outros. Suportar é diferente de um relacionamento aberto e tranquilo. Concorda comigo ou não? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa difícil. Amém ou não amém? Eu sou uma pessoa difícil. O que você tem que fazer? Quando for difícil para você, você tem que me suportar. Mas e você, pastor? Tem momentos que eu quero matar um, mas eu tenho que suportar. Por que as igrejas hoje, se você parar para pensar, irmãos, a maioria das igrejas, principalmente a igreja nova, ela não cresceu. Elas não cresceram, irmãos. Elas estão cheias de crente de outras igrejas. Você vai nessas igrejas aí do Alphaville, por exemplo, que são igrejas da moda, está cheio de gente de outras igrejas. Elas não cresceram. Elas apenas tomaram pessoas de outras igrejas. Por quê? Porque não consegue suportar um ao outro. Não consegue fazer o que tem que fazer. Porque veja só, suportai-vos uns aos outros. E aqui diz, perdoai-vos mútua. Porque às vezes acontece o seguinte, eu perdoo a Alessandra, mas a Alessandra não me perdoa. Aí porque a Alessandra não me perdoa, eu não consigo ficar lá, porque o Ronaldo está lá e quer saber, eu vou embora. Isso não é de Deus, irmãos. Não é essa a vontade de Deus. E veja só, olha o que diz o texto aí. Como caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Você tem motivo de queixa? Perdoa. Às vezes, irmãos, veja bem, eu vou falar abertamente, rasgado aqui, eu não estou, entenda, é para contextualizar. Eu visitei pessoas, eu conversei com pessoas, e as pessoas às vezes falam assim, porque fulano, porque Beltrano, fala assim, tá, mas onde está o perdão nisso tudo? É a pergunta que eu faço para elas. Não, mas... Aí a pessoa começa a engasgar. Eu falo, tá bom, mas onde está o perdão nisso tudo? Porque a palavra de Deus manda você perdoar. E a palavra de Deus está dizendo, suportai-vos. E olha, veja só, assim como o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Cristo te perdoa e você não perdoa seu irmão. Vocês estão entendendo? Então, revesti-vos como santo, mas haja como tal. O que é alguém santo? Alguém separado. Eu não sou mais aquele Ronaldo.
Eu não penso mais como antigamente eu pensava. Porque, irmãos, no contexto geral, nas ideologias, nas filosofias humanas, Alessandro, eu te perdoo, mas é o seguinte, você vai aqui. Como é que eu vou recusar a parte do corpo? Porque, veja bem, irmãos, nós somos um corpo. Aí eu chego pro meu dedinho, ó, dedinho, eu te perdoo, tá? Mas você é tão bonitinho, mas eu não quero você perto de mim. É isso que a gente faz, é isso que a gente está fazendo. Aí tem um monte de igreja com um monte de crente de outras igrejas. Segunda coisa, manifeste o amor, que é o vínculo da perfeição, a paz e a gratidão. Olha o que diz o verso 14 ao 15, diz assim: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da... Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Veja bem, o que Paulo está falando, acima de tudo o amor. Sem isso nada faz sentido no reino. Você está fazendo com amor? Você está aqui por amor? Você que se relaciona com o seu irmão com amor? Você está fazendo as coisas para o seu marido, para o seu cônjuge, para o seu filho com amor? Acima de tudo, o amor, que é o vínculo da perfeição. Por quê? Porque ele é o vínculo da perfeição, ou seja, é o que mantém a unidade. Porque vínculo é algo que está ligado uma coisa com a outra. Está vinculado. Tem uma ligação. E como que a gente se mantém? Em amor. Que é o vínculo da perfeição. Então, por isso que a palavra nos ensina, Paulo lá no 1 Coríntios capítulo 13, eu posso fazer o que for, eu posso dar meu corpo para morrer por alguém, posso entregar meus bens para matar a necessidade de alguém, posso entregar o meu corpo para queimar no lugar de outra pessoa, mas se não for por amor, não valeu de nada. É por isso, irmãos, que eu acho fantástico as pessoas que cozinham e fazem com amor. Porque presta, eu entendo o que eu vou dizer, ela está inserindo a identidade dela naquela porção. E quando ela vê alguém se satisfazendo com algo que ela fez, isso é amor. Porque ela está fazendo para satisfazer. Então, tudo que a gente deveria fazer, deveria ser da mesma forma. Aí eu vou agradar fulano? Vai. Porque a recompensa não vem de fulano. A paz de Cristo como bússola. Você está em paz, irmão? Sim. Então faça. Pastor, como é que eu sei que é de Deus ou não é? Quando você não tem paz, irmão, pensa duas vezes. Seja a paz de Cristo o árbitro, a direção, o fator de decisão do seu coração. Você não está em paz, irmão, não faz. Vem uma oportunidade, fulano, vamos lá, não sei o que, você fica, não sei. Será? E outra coisa, na dúvida Deus não opera. Se já pôs dúvida, já não faz. Agora, se o seu coração não está em paz, não faça. E gratidão. Uma das coisas que mais falta nos dias de hoje, irmãos, é o sentimento da gratidão. Existe uma frase, é uma frase de Facebook, né, que diz mais ou menos o seguinte: nunca se esqueça. Eu sei que quando você está com problema, uma das colocações é: quem esteve com você no meio dos problemas. Seja grato. Seja grato a quem te ajudou. Seja grato a quem te estendeu a mão. Seja grato ao próprio Deus. Porque uma das coisas que falta na igreja hoje é o sentimento de gratidão. Seja grato pelo que você tem. Seja grato pelo pouco que você tem. Mesmo que para você seja pouco, mas é algo que Deus gerou na tua vida. Seja grato pela saúde dos seus filhos.
Seja grato por você poder ver os seus netos. Tem uma que vai ver neta aqui, pelo amor. Aleluia. Glória a Deus. Seja grato se você tiver a possibilidade de ver o filho dos seus filhos, os seus bisnetos. Isso é um privilégio, irmão. Seja grato pela vida. Seja grato pela tua igreja, por ser uma porta aberta, que é onde você pode vir congregar e louvar ao Senhor. Seja grato pela vida dos seus irmãos. Seja grato por aqueles irmãos que no momento da adversidade te ajudou, te estendeu as mãos. Seja grato por tudo de benefício que te fizeram. Então a palavra de Deus está dizendo, com gratidão, com ações de graças. Agradecido. Terceira coisa, viva pela palavra em nome do Senhor. Olha o que diz o verso 16 e 17, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que quer dizer isso? Habite ricamente em vós o que? A palavra. A tua vida tem que ser cheia da palavra, o teu coração precisa estar cheio da palavra, porque a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a tua boca, se o teu coração estiver cheio da palavra, o que você vai falar? O que você vai dizer? A palavra. E é muito melhor você declarar a palavra do que você declarar sentimentos humanos, o seu próprio sentimento. O propósito qual que é? O discipulado, porque veja só, aqui é interessante, porque Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Deus, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Ou seja, nós temos que gerar o discipulado, um aconselhando o outro, instruindo o outro, ensinando o outro, trabalhando na vida do outro. Mas hoje nós vivemos uma igreja que você não pode se achegar à pessoa. As pessoas não querem ser discipuladas. E veja, irmãos, a ovelha precisa ser tratável, ela precisa ser ensinável. E muitas vezes ela não quer ouvir, ela não quer ser instruída. A palavra, por exemplo, diz que as mulheres mais velhas devem aconselhar as mais novas. No trato das coisas, na conduta da sua casa, no ensino das suas famílias. E se você muitas vezes hoje chega, de repente tenta fazer isso, a pessoa se sente ofendida, não quer ouvir. Mas a Bíblia está dizendo, por quê? Porque na igreja tem que ter discipulado. O que Jesus Cristo disse? Ide, pregai o evangelho a toda... Fazer o quê? Fazer o quê? Discípulos. E como é que você vai fazer discípulos? Ensinando, instruindo. Nossas reuniões sejam um encontro dos santos, cheios de Deus. Não sejamos meros espectadores, irmãos. Você está no culto para participar do culto, não para simplesmente estar no culto. Faça, se louve, abra a tua vida, abra o teu coração, abra-se para o Senhor, abra-se para o Espírito Santo. Se Deus mandar você falar algo, fale. Essa semana eu tive uma experiência. Tem uma moça que a Alessandra pega lá os topos dela e ela teve um novo câncer e vai operar. Eu sempre ia lá, pegava o topo e ia embora, eu estava no carro e ia embora, pegava o topo e ia embora. Essa semana eu cheguei lá, peguei o topo, entrei no carro, o Espírito Santo falou assim: volta lá e fala isso para ela. Eu falei, não. Aí eu fiquei naquela, não é ele, não. Eu estou indo, volta, não. Eu fiquei 1 minuto, irmãos, dentro do carro, brigando com Deus. Até que Deus falou, vai lá. Aí saí do carro, fui lá no portão. Ô, fulano. Ela não me ouviu. Falei, e agora? Ela não deve ser de Deus, não. E voltei pro carro, entrei no carro, então lá, o Espírito Santo, você tem que falar com ela, você tem que falar com ela, você tem que falar com ela, você tem que falar com ela.
Aí eu cheguei na loja, qual foi a primeira coisa que eu falei, Alessandro? Você tem o WhatsApp da menina, né? Me põe no WhatsApp dela aí que eu quero mandar uma mensagem para ela. Fiz uma mensagem de vídeo, olha, o Espírito Santo, eu estive aí, te chamei, você não me ouviu, é isso, Deus mandou te dizer isso, e tal. Falei, seja o que Deus quiser. Depois ela mandou mensagem para a Alessandra agradecendo, que estava fraca, que estava até meio revoltada com a vida, mas que aquilo era de Deus, tal. Por quê? Porque a gente precisa entender isso aqui. A gente não pode ser mero espectador da vida. Deus quer usar você, Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar você no culto. De repente você está aqui no culto, Deus fala assim para você, vai lá e ora para o fulano. Não fica pensando, a gente é tão pouquinha pessoa, porque não, porque não tem que pensar nada. Mas, irmão, posso orar com você? Vem cá. Deus, em nome de Jesus Cristo, às vezes, irmãos, tudo que a pessoa precisa dar um abraço. Só a atitude de você pegar e pôr a mão nas costas dela já resolveu a vida dela. E às vezes, de repente, a pessoa vem e Deus está tentando usar você. E aí eu conto aquela experiência do pastor Anderson Silva, né? Que o irmão, ele ganhou um carro, ele nem pôs a chave no bolso, Deus já mandou dar para outro fulano, aí vem o irmão no final do culto. Pastor, poxa vida, se eu ganhar um carro de fulano, já deu para Beltrano? Como é que pode um negócio desse? Ele falou, pois é, eu tive que dar o meu carro para o fulano, porque Deus não pode usar você para dar o carro para quem eu dei. Vocês estão entendendo? Porque se alguém mais tivesse aberto, talvez ele não precisasse dar o carro dele, que ele tinha acabado de ganhar. Então se abra para o Espírito Santo, se abra para Deus. Não sei, as nossas reuniões precisam ser um encontro dos santos. Nós somos os santos que se reúnem neste lugar para adorar a Deus. Por isso um vem com cânticos, salmos, outro com cantos espirituais, e assim vai. Faça tudo em nome de Jesus. Você está aqui em nome de Jesus, você louva em nome de Jesus, você abre o culto em nome de Jesus, você vive a sua vida em nome de Jesus, você ora pelos seus filhos em nome de Jesus, você vai trabalhar em nome de Jesus, você vai fazer a obra de Deus em nome de Jesus. Faça tudo em nome de Jesus. Porque esse nome tem poder. Terceiro ponto, tudo é para a glória do Senhor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Talvez eu vou me alongar um pouquinho, quero que vocês tenham um pouco de paciência hoje. Preste atenção no que eu vou te perguntar. Se tudo que nós fôssemos fazer fosse feito para Jesus, como que nós faríamos? Um exemplo? Não querendo puxar a sardinha do meu lado, né? Sabe como é que é? Eu me propus a todo dia ir almoçar na loja. Estou cumprindo a minha parte. A Alessandra se propôs a fazer a comidinha para nós. E se fosse para Jesus? Como que talvez ela faria? Mas aí vamos inverter os polos, né? Porque fica só... Vira e mexe, eu estou aqui, a Alessandra fala assim, preciso de tal coisa. Aí às vezes eu faço a pergunta, precisa agora? Se fosse para Jesus, eu perguntaria se precisaria ser para aquela hora. O que você faz? As irmãs trabalham com bolo. Se fosse para Jesus, como é que você faria? Eu sei que as irmãs são caprichosas, talvez eu não precisaria nem perguntar isso. Mas imagina uma pessoa que não é caprichosa. Uma pessoa que é meio desleixada com as coisas, não tem mesmo, porque tem gente que é assim, você sabe, né? É o caso das irmãs. E se fosse para Jesus, como é que você faria? Mas, se você for parar para pensar, ao final das coisas, você está fazendo para Jesus. Porque como que eu sigo Jesus? Servindo meu irmão. Tudo que você está fazendo é para Jesus. Então, tudo é para a glória do Senhor. Em primeiro lugar,
nas nossas relações conjugais. Porque olha o que diz o verso 18 e 19: esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no... A questão é o marido? Não, a questão é o Senhor. Ele pode não reconhecer quem eu sou, ele pode não ver quem eu sou, ele pode ser um troglodita, mas eu estou fazendo para o Senhor. Estou fazendo para ele como se fosse para o Senhor. Meu Senhor seria assim? Obviamente que não. Mas mesmo assim eu faço como para o Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não as tratai com amargura. Por quê? Porque lá em Efésios diz assim: marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo. Então eu faço para quem? Para o Senhor. Então veja, esposas submissas ao marido como convém ao Senhor. Marido, amai suas esposas sem amarguras. Por quê? Porque a questão é o Senhor. Então, se nós começarmos a entender que tudo é para a glória do Senhor, tudo ficaria mais fácil. Por que as nossas relações humanas, e começando pelas nossas relações conjugais, têm essas dificuldades? Porque a gente não tem esse entendimento. Então, quando a Alessandra manda mensagem lá no meio do dia, e às vezes eu estou cheio de serviço, preciso de tal coisa. Eu tenho que lembrar que eu estou fazendo para ela, eu estou fazendo para Jesus. E vice-versa. Segundo Cristo, em última instância, é o objeto da nossa relação. Por quê? O que diz lá em Eclesiastes? Cordão de... Não. Porque ao final das contas, Jesus Cristo faz parte dessa relação. Então, se Jesus Cristo faz parte dessa relação, em última instância, ele é o objeto da nossa relação. Porque ele é o centro. Você está entendendo? Segunda coisa, nas nossas relações pais com os filhos. Porque olha o que diz o verso 20 e 21, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do... Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem... Por quê? Então vamos lá. Quando o filho obedece por gratidão diante do Senhor. Por que ele obedece o pai? Às vezes o pai é duro, a mãe é dura, mas isso é algo agradável ao... Então por isso obedeço. Agora, quando os pais tratam os filhos compreendendo como são tratados pelo Pai Celestial, eles não vão irritar os filhos. Às vezes o pai irrita. Verdade? Amém ou não amém? Verdade. O pai chega e fala assim, não minta para mim. Aí a mãe vai lá, pega R$10 na carteira do pai. Ele viu. Aí o pai chega, peraí, tá faltando R$10 na minha carteira. Aí a mãe vira e fala assim, eu não peguei. Aí ele fica, mas ela fala que eu não posso mentir, mas ela mente com meu pai. Ou vice-versa. Você saiu com seu pai tomou as biritas. Aí ele chega com aquele cheiro de... Você bebeu? Não bebi não. Tá louco? Mas esse cheiro... Não, isso aí deve ser minha roupa, sei lá. Você tá coisa da tua cabeça. Aí o filho tá lá do lado, mas o pai fala para mim mentir. Você está entendendo o que quer dizer? De Deus não é assim. Porque Deus jamais vai cobrar algo de você que Ele não tenha feito antes para você. Porque Ele é o exemplo. E o pai e a mãe precisam ser o exemplo dos filhos. Você está entendendo? Aí eu vejo muito pai, você não pode fumar, viu? Isso aí é uma porcaria. E se eu ver você, eu vou te dizer que está fumando. Vocês estão entendendo? Então isso vai gerando... Olha o que Deus está dizendo. Pais, não irritem os vossos filhos para que não fiquem...
Eu falo, caramba, vai, não adianta. Terceira coisa, se somos e dizemos que somos servos, obedecemos, não para agradar a homens, mas temendo o Senhor. Olha o que diz o verso 22, diz assim: servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao... Obediência, ela precisa ser demonstrada em prática de vida. A gente diz, não, eu sou obediente ao Senhor, eu obedeço a Deus, não sei o que, bababá. Mas, por exemplo, o camarada é crente, chega na empresa, ao invés de ele trabalhar, ele fica querendo pregar. Lá não é lugar de pregar. Pelo menos não na hora de serviço. Porque o patrão te paga para ter o seu trabalho. Agora, na hora do seu almoço, na hora do intervalo, tudo bem. Não tem problema. Na hora de trabalhar, é hora de... Por quê? Porque fazendo isso, você está agradando ao Senhor. Obediência precisa ser demonstrada com prática de vida. Então, por que eu obedeço ao meu patrão? Por que eu obedeço? Às vezes na igreja, nós somos uma igreja pequena, mas, por exemplo, não, depois vai ter líder de louvor, líder disso, líder daquilo. Eu preciso obedecer. Ah, mas por que eu preciso obedecer? Não, você está obedecendo, porque fazendo isso, você está agradando o Senhor. Não tente agradar a homens. Qual que é o grande problema da nossa sociedade hoje? É viver em função de imagem. Então a gente vive, muitos de nós vivemos presos, preocupados com o que os outros vão. Mas o que Deus pensa disso? Quer ver um exemplo? Deus chega para Osés e fala assim: Osés, você vai pegar uma prostituta, ela vai gerar filhos que não serão seus, e você vai cuidar bem dela. E se Deus pedisse isso para você? É óbvio que Deus não vai pedir. Mas Deus pediu isso para ela. Aí nós temos um conceito de que nós não podemos sofrer. Mas tem irmãos nossos, irmãos, que a vida deles é fugir da morte. Então como é que eu vou agradar o homem? Como é que eu vou me preocupar? Porque talvez Deus ele vai dizer para você fazer algo que o homem diria para você não fazer. Como é que você pega a tua vida e vai para um vale de ossos secos? Como é que depois de um jejum de 40 dias, você se permite ser tentado por Satanás? Porque às vezes Deus ele vai te levar para situações que talvez os homens dirão para você: sai fora. Por exemplo, Paulo quando ora a Deus e a cadeia vai abaixo, o que Paulo faz? Ele foge? Não, ele fica. Muitos crentes teriam fugido. Não é de Deus, é Deus. Não, Paulo, vamos embora. Por exemplo, outro exemplo, quando Davi literalmente, desculpa a expressão, pega Saul cagando, porque essa é a realidade. O que os seus companheiros dizem para ele? Mata, porque o Senhor o entregou em suas mãos. Parece uma coisa boa. Amém ou não amém? Foi Deus, realmente, foi Deus que trouxe ele aqui, aqui. Jamais eu faria algo contra o ungido de Deus. E depois ele falou: tá aqui a pontinha da tua veste, se quisesse, tinha te matado. A Bíblia diz que Saul chora, começa a chorar copiosamente e abraça Davi. Se reconcilia naquele momento com Davi. Mas com o coração singelo, temo o Senhor. Eu vou fazer, ninguém está vendo, ninguém está reconhecendo, ninguém está nem agradecendo, mas não tem problema, eu vou fazer para o Senhor. Quarto ponto e último, fazendo tudo com excelência como para o Senhor. Tudo.
Em primeiro lugar, tudo deve ser feito de coração, ou seja, com excelência. Olha o que diz o verso 23. Tudo quando fizerdes, fazei-o de como para o e não para os. Irmãos, desculpa o que eu vou dizer. Eu não estou aqui para agradar você. Para agradar a Deus. Eu procuro dar o meu melhor. Mas porque eu quero agradar o meu Senhor. Eu tenho que fazer as coisas com excelência. Se amanhã ou depois tiver uma pessoa só, acontecer como já aconteceu de não ter uma pessoa só para pregar, eu vou pregar para essa uma pessoa como se fosse para mim. Porque eu estou fazendo para o Senhor. Então perceba, tudo, é tudo. O cônjuge, os filhos, o trabalho que você faz e desenvolve, o ministério, tudo que você faz, faça para a glória do Senhor. E faça o melhor. Então a pergunta que eu faço agora é, temos feito o nosso melhor? Esses dias, vou confessar aqui, irmãos, o pecado, tá? A Alessandra estava de TPM. Aí eu estava naqueles dias que eu acordei engraçadinho. Rapaz. Você já imagina, né? Ia dar bom. Até que chegou uma hora, eu vou. Até que chegou lá e falou, Ronaldo, pelo amor de Deus, para, chega, já deu. Vocês estão entendendo? Mas talvez, se eu no meu egoísmo continuo, o que ia acontecer? Aí o errado ia ser quem? No meu conceito. Era ignorante. Não, mas e eu? Vocês estão entendendo? Então, eu tenho que fazer para o meu cônjuge. Eu tenho que fazer para o meu filho. Né? Porque também tem aquela ideia, não, a minha prioridade é meu esposo. Tá, mas isso não quer dizer que você tem que largar o seu filho. Desde que ele não seja casado, obviamente, né? Se ele é casado, sua nora vai dar ruim. Aí você fica na sua. Né? Fica a dica aí, hashtag fica a dica. Mas enquanto ele estiver lá, também tem que fazer para ele. O seu trabalho você tem que fazer com excelência, você tem que fazer o melhor, da melhor forma, do melhor jeito. Você tem que procurar se desenvolver, atender bem o seu cliente. E é como, acho que outro dia a Alessandra falou isso numa pregação, não sei quantas vezes ela estava lá chorando dentro da cozinha, chegava um cliente e ela, sorriso nos lábios. Por quê? Porque o cliente não tem culpa dos problemas dela. Os clientes não têm culpa dos seus problemas. E no final das contas, você não está servindo simplesmente o seu cliente, você está servindo o Senhor. O seu ministério. O que você faz na igreja? O que Deus te chamou para fazer? Faça o seu melhor. Dê o melhor. Hoje tem que ir não sei o quê. Hoje, não, eu vou fazer para o meu Senhor. Eu vou abrir o culto, é para o Senhor. Eu vou pregar, é para o Senhor. Eu vou cantar, é para o Senhor. Eu vou limpar a igreja, é para o Senhor. Então, fazer tudo para a glória do Senhor. Precisamos pôr o coração, ou seja, amor em tudo que nós fazemos. A gente precisa pôr o coração naquilo que nós fazemos, principalmente quando nós sabemos que é para agradar a Deus. Segunda coisa, seremos recompensados pelo Senhor por tudo que fazemos. Uma das maiores mentiras que é dita na igreja é que a obra de Deus é feita de voluntários. Aliás, tem muita igreja grande que fala assim, os voluntários da igreja. Mentira! É diaconato. É obreiro. Tem que se dar o nome correto. E uma das maiores mentiras que se conta nas igrejas, não,
A obra de Deus é feita de voluntários, afinal de contas ninguém recebe nada. Mentira do diabo, porque naquele grande dia o Senhor te recompensará por tudo que você faz aqui. Ele não vai ser devedor de ninguém, ele não vai ficar devendo, pendurado com ninguém. Ele vai chegar e falar: vem cá, o que você fez? Deixa eu ver lá, seu trabalho foi esse aqui, tá aqui, ó. Sua recompensa, estou pagando por tudo que você fez comigo. E o texto está dizendo: ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que está servindo. Você não está servindo a homem. O homem pode não ver, o homem pode não reconhecer, o homem pode nem falar nada, mas o Senhor está vendo, e naquele grande dia Ele vai te recompensar. Antes de tudo, precisamos fazer para agradar a Deus, não a homens. Não é esse o nosso foco. Seremos recompensados por sua herança. O que Jesus Cristo disse? Eis que vou para os pais fazer o quê? Vou preparar um lugar para você. Você não vai ficar largado lá na praça lá do Celestial, não. Você não vai ter, você vai ter uma escritura no céu. Não é essas escrituras que os homens vendem de quando você dá o dízimo. Não é isso, pelo amor de Deus. Não faça um corte disso de mim, não, hein? Pelo amor de Deus. É uma escritura definitiva de propriedade no céu, na glória para a tua vida. Talvez você mora numa casinha que você fala assim: poxa, eu queria ampliar aqui, eu queria fazer isso. Mal sabe você o que Deus está te preparando no céu. Porque a palavra de Deus diz que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós seremos recompensados. Para de achar. Por isso que a gente tem que tributar, a gente tem que entregar, fazer o nosso melhor ao Senhor, porque a gente vai ser recompensado. E última coisa, para a gente encerrar: ciente de que quando servimos a Cristo é que estamos servindo. Verso 24 e 25. Pois ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que está servindo. Pois aquele que faz justiça receberá em troca a justiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Veja só, Mateus 25, do 31 ao 46, depois você pode ler com calma em casa. Jesus Cristo diz assim: tive fome, tive sede, tive... E aí perguntarão para ele: Senhor, quando que fizemos isso? Quando fizeste? Quando você está servindo o teu irmão, você está servindo o próprio Jesus. Eu vou confessar duas coisas aqui. É coisa boa. Irmãos, quem é que não gosta de ser paparicado? Todo mundo. Outro dia eu estava aqui. Minha mochila. Aí de repente toca. Bate na porta. Quem era? Você, Ivonete. Uma pizza e um guaraná. Mas, irmã, eu quero te declarar, você não estava fazendo para mim, você estava fazendo para o próprio Jesus. Você está entendendo? Eu não participei ainda, não participei. Um dia talvez eu participe, porque me prometeram. Quantas vezes o nosso irmão Anselmo fazia bife à parmegiana para essa elemento aqui? Ela mandava foto, falava: estou aqui, não sei o quê. Ele tinha prazer, e quem conviveu com o irmão Anselmo sabe do que eu estou falando. Mas ele não estava fazendo para nós, ele estava fazendo para Jesus. Esses dias, uma sexta-feira, eu estou aqui, e de repente eu recebo uma foto: pastor, olha o que eu preparei. Ai, meu Deus do céu. O que é, irmãos? Uma bela de uma feijoada, que é a nossa emoção. Até arrepio. E estava friozinho, irmão. Meu Deus.
Aí ela falou assim, ó, estou mandando um feijãozinho, porque outro dia eu mandei feijão, faltou um pouco de feijão, você quer? Aí eu dei uma olhada, né? Eu falei, tem carne aqui, né? Aí, ó, lá dentro. É que na Tapoé não tinha carne, só tinha feijão. Aí teve uma pessoa que ficou meio brava comigo. Mas, irmãos, a nossa irmã não fez só para mim. Ela fez para o Senhor. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quando a gente faz um gesto para alguém, um gesto de bondade, um gesto de carinho, um gesto de... Ela poderia simplesmente não ter se preocupado comigo, não tinha obrigação, não seria problema nenhum. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas ela lembrou. Você percebe? Ela lembrou, falou, pastor, olha o que eu tenho aqui. Então, meu irmão, estava uma delícia. Nossa, Jesus. Deu até um soninho depois, mas amém. Mas ela não fez só para mim, ela fez para o Senhor. A nossa irmã fez para o Senhor. O nosso irmão Anselmo, a nossa irmã Beth, faz para o Senhor. Então, quando você estiver na sua casa, você preparar uma mesa. Outro dia eu conversava com a minha esposa, tem um determinado casal que a gente sempre recebeu eles bem na nossa casa. Sempre. Aí a Alessandra ligava, ó, vocês estão vindo para cá, então o que você gosta de comer? O que você quer comer? Ah, vai lá, compra isso, compra aquilo, papapá, vamos fazer. E recebia bem. Aí um dia, eu fui na casa dessa pessoa, não sabia que era a casa da pessoa, a pessoa não deixou. Entreguei um negócio que tinha que entregar, que era uma encomenda, e vim embora. Depois a Alessandra falou, ó, aquela casa que você foi. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou fazendo para ela. Vocês percebem? Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser hospitaleiro. E quando eu faço para ela, eu estou fazendo para Deus. Porque antes de servir a ela, eu sirvo ao Senhor. Então, Ronaldo, o que a gente faz? O que a gente faz, pastor? Para de fazer? Não, faz melhor ainda depois. Recepciona bem de novo. Porque isso não quer dizer de você, não quer dizer dela, quer dizer de você. Quem você é na presença de Deus é o que importa. Eu vou receber bem, vou acolher bem, vou servir bem. Por quê? Porque eu estou agradando o meu Deus. Se formos injustos, isso recairá sobre nós. Porém, se formos fiéis, receberemos a recompensa. Então, irmãos, não importa o que você faça, não importa o estágio do ponto da vida que você esteja, a partir de hoje, faça tudo como para o Senhor. Faça tudo para a glória dele. Compreenda todos esses pontos, essas mudanças, essas transformações que Deus pode fazer na sua vida. Compreenda que as consequências práticas da comunhão com Cristo. Compreenda uma vida transformada por Cristo. Compreenda que tudo é para a glória do Senhor. Mas faça tudo com excelência, como se fosse para o Senhor. Eu quero cantar esse cântico com você. Eu não sei se você sabe, o terceiro cântico que nós cantamos, os nossos irmãos estavam servindo o Senhor. Como assim, Ronaldo? Se você assistiu o Titanic, a orquestra, eles sabiam que ia morrer. E diz que isso foi um fato verídico. Eles continuaram mais perto está. Porque quanto mais perto eu estiver do Senhor, nada abalará a minha fé e nada abalará a minha disposição de servir. Só que tem uma coisa: quanto mais próximo você estiver do Senhor, mais distante voltar Ele vai te mandar, exatamente para que você sirva as pessoas. Você vai servir as pessoas na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você estiver, você estará servindo o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia.